quando ele vê tudo aquilo, glória a Deus, coisa maravilhosa. Terra. Não. O que ele fala? Ai de mim. O que ele diz? Ai de mim. Ai de mim, eu estou o quê? Perdido. Mas pastor, que história é essa? Por que Isaías tem essa exclamação? Por que Isaías fala dessa forma? Irmãos, quando Isaías ele olha e vê Deus assentado no seu alto sublime trono, os serafins estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus está sendo destacada, a santidade de Deus está sendo enaltecida, a santidade de Deus está sendo agora adorada. E agora Isaías, ele diante desse cenário da glória de Deus, da santidade de Deus, ele olha para si. E quando ele olha para si, querido, ele reconhece as suas mazelas, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece as suas sujeiras, e aí então ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei. Irmãos, aqui nós temos uma lição maravilhosa, e se nós percorremos o Antigo Testamento em todos os demais profetas, quando descrevem alguma visão do Senhor, em algum momento que o Senhor fala com eles de forma mais particular, a expressão é semelhante. Eles reconhecem a sua pequenez, eles reconhecem as suas mazelas, eles reconhecem os seus pecados. E é interessante, irmãos, que há um contraste aqui, que os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Isaías o que é que diz? Eu sou um homem de lábios impuros. Os serafins estão adorando, os serafins estão proclamando, estão falando: Santo é o Senhor. Isaías, ele vê tudo aquilo e ele fala: opa, os meus lábios são impuros. Ele, querido, entenda, Isaías está próximo de Deus, e essa proximidade revela as suas mazelas, revela a sua sujeira, revela o seu pecado. Mas Isaías então, ele é convicto do seu pecado, ele diz: olha, ai de mim, porque o Senhor pode me matar aqui. Ai de mim, porque o Senhor, exercendo justiça em santidade, Ele pode me matar nesse momento, e eu sou merecedor disso, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio, em uma nação de impuros lábios, eu mereço isso. Ai de mim, porque vou perecer. Queridos, não existe, essa é a segunda lição do texto, não existe comunhão com Deus sem arrependimento de pecados. Não existe nós nos aproximarmos de Deus e não ficarmos convictos da sujeira, da nódoa do nosso próprio pecado. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você conhecer de Deus, quanto mais você entender a pessoa de Deus, o amor de Deus pela sua vida, mais você vai olhar para dentro de si, querido, vai reconhecer: eu nada sou, não sou merecedor de nada, e aquilo que o Senhor faz por mim é pela sua graça, é pela sua bondade, é pela sua misericórdia que se revela dia a dia. É exatamente esse sentimento que Isaías está descrevendo: ai de mim, porque eu estou perdido. Se Deus agir com justiça nesse momento, eu morro. Se a santidade de Deus trouxer juízo sobre a minha vida, eu morro, e está tudo certo, porque é isso que eu mereço. E é interessante, queridos, que Isaías, ele não tem o que fazer pelo seu próprio pecado. Ele reconhece o seu pecado. Reconhecer, amados, os nossos pecados envolve entendermos que os nossos pecados são ofensas contra Deus. Entender a gravidade do nosso pecado, entender, querido, que a palavra do Senhor ensina que o nosso pecado nos separa, nos afasta de Deus. Esse é o sentido de morte, é separação, é afastamento de Deus. Entender, querido, se somos agora dominados pelo pecado, se somos escravos do pecado, não somos servos de Deus. Reconhecer os nossos pecados envolve isso. Reconhecer os nossos pecados traz consigo tristeza. Ninguém, querido, pode em sã consciência reconhecer o seu pecado com alegria. Isso não existe. O reconhecimento do pecado traz dor à nossa alma, porque nós ofendemos o Deus Todo-Poderoso que nos ama. Nós agimos contrário
que lhe agrada. E essa desonra, traz entristecimento na nossa alma, queridos, mas nos leva a uma mudança de atitude, nos conduz a uma atitude diferente, queridos. E aí, quanto mais próximos de Deus, menos arrogantes nós seremos. Quanto mais próximos de Deus, menos vaidosos com o nosso eu nós seremos. Quanto mais próximos de Deus, menos soberbos seremos, menos maldizente seremos. É interessante perceber, queridos, porque Isaías ele sabe dizer qual é o pecado dele. E ele confessa o pecado dele: eu sou um homem de lábios impuros. Só Isaías? Será? Pecado da língua. Mas quando ele se aproxima de Deus, ele tem total consciência disso. Quanto mais próximos de Deus, querido, menos maldizentes, menos faladores da vida do outro, menos ingratos, menos murmuradores. Quanto mais próximos de Deus, menos facciosos. Queridos, quanto mais próximos de Deus, menos pecado. Quanto mais próximo de Deus, o reconhecimento do pecado nos leva a abandonar e deixar. E aí, querido, nos conduz a uma terceira lição no texto. Porque Isaías aqui, durante a sua visão, ele só reconhece o seu pecado, ele diz: ai de mim, porque vou perecer. Em outras palavras, é como se Isaías dissesse: Deus é justo, e se na sua justiça Ele me consumir, está tudo certo, porque é isso que eu mereço. Mas é interessante, irmãos, porque o texto bíblico diz o seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Vamos voltar à visão de Isaías, queridos. Ele está vendo Deus nos céus, assentado em um alto e sublime trono, e a glória de Deus e as abas da sua veste invadem todo o ambiente, descem até o templo físico em Jerusalém. Isaías está tendo essa visão, Deus nos céus, glorioso, da sua glória, e suas vestes descem e envolvem e enchem todo o templo, a glória do Senhor. E é interessante que agora o serafim, ele vem e tira com uma tenaz, com uma espécie de um gancho, ele pega uma brasa viva que estava sobre o altar. Os irmãos sabem, o altar que existia no tabernáculo e o altar que existia no templo, era o lugar onde os animais eram sacrificados pelo pecado do povo. E quando um judeu levava aquele animal para ser sacrificado no altar por um sacerdote, ele estava apontando para Cristo. Ele estava apontando que ele precisava que alguém o livrasse dos seus pecados, que alguém morresse pelos seus pecados, que ele não resolvia o problema dos seus próprios pecados. E ali então um animal inocente, uma vítima inocente, morria simbolicamente, para que o judeu pudesse ser perdoado. E adiante desse altar, onde é feito o sacrifício, que é tirado a brasa viva ali, e é levado até Isaías, e o anjo, o serafim, toca os lábios de Isaías e diz o seguinte, olha, verso 7, e eis que ela tocou os meus lábios, eis que a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Irmãos, Deus providenciou perdão para os pecados do profeta, mas Deus providenciou perdão e restauração para a vida de todos nós. O Senhor, aqui, queridos, o serafim, ele está na presença de Deus, e ele sai dali, ele se move da direção de Deus na direção do profeta.